o ambiente do Espírito. No livro de Isaías, no capítulo 6, todo mundo achou? Amém. Isaías capítulo 6 diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Na verdade, a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele, acima do Senhor, estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Ao som de suas vozes, presta atenção aqui, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram. Tem uma tradução que fala o limiar das portas tremeram. E o templo ficou cheio de uma fumaça. Então eu gritei: ai de mim! Eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu vivo no meio de um povo que também tem lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que tirara com uma tenaz do altar. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isaías era um jovem. Que tinha uma mensagem muito séria e muito pesada na sua época. O povo estava corrompido, Israel estava dividido, tinha a nação do norte, tinha a nação do sul, e Deus levantou em cada região do norte e do sul, Deus levantou um para cada lugar para falar com aquele povo. Deus levantou Oséias e Deus levantou Isaías. Isaías, num determinado momento, com aquela mensagem muito pesada, muito séria para entregar para o povo, não era para uma pessoa, não era para um grupo específico, era para uma nação, para pelo menos metade de uma nação, porque ele estava responsável, né, por um polo inteiro de Israel. Mas chegou num ponto que Isaías viveu o que ele não imaginava viver. O rei morreu. Sabia de uma coisa? Não sei se vocês sabem, mas Isaías era primo do rei. Então, mesmo que ele tivesse uma mensagem difícil, ele estava amparado pela família, né? Porque a família era uma família importante. Ele era de uma família nobre. Então, quando o rei morre, a nação inteira começa a ficar sem segurança, né? Profunda insegurança, na verdade mesmo. Mas ele fala: olha, no ano em que o rei Uzias, o primo dele, morreu, eu vi o Senhor sentado no trono. Quer dizer, um rei que estava sobre o trono de Israel, o rei que estava no trono da sua nação, fisicamente falando, era o primo. Mas ele falou: mas ele morreu. Mas
Mas quando ele morreu, eu vi o Senhor no trono. E aí ele descreve o ambiente daquele trono. Ele fala, ele estava lá, naquele trono, e eu vi que de repente apareceram, estava ali naquele ambiente todo maravilhoso, serafins. E esses serafins, que eram seres assim, que eu sempre falo que talvez, provavelmente, se algum de nós encontrasse um serafim, como é descrito aqui, talvez a gente ou corria ou desmaiava, porque são seres sofisticadíssimos, né? São seres estranhíssimos, porque eles são seres que foram criados, apropriados para a dimensão deles, né? São chamados seres viventes. Então aí ele começa a descrever, eles são seres que eles têm 6 asas. Com 2 eles cobrem o rosto, com 2 eles cobrem os pés e com 2 eles voavam. Esses mesmos seres são descritos no livro de Daniel e também no livro de Apocalipse, que dão um pouco mais de detalhes sobre esses seres, né? Diz que eles têm olhos por dentro, eles têm olhos por fora, né? Eles são, debaixo das asas, eles têm mãos. Então, assim, são seres bem estranhos para a nossa realidade. Mas ele disse assim, quando ele viu isso, que eles gritavam uns para os outros, eles não estavam ensinando, eles gritavam uns para os outros, olhavam uns para os outros, esses seres, e eles gritavam uns para os outros assim, santo, santo, santo. Eu fico imaginando que eles diziam, um e o outro repetia, isso na minha cabeça, né? Eu não creio que eles estavam dizendo juntos assim, santo, fala comigo, santo, fala comigo, santo, fala comigo, santo. Esse grupo aqui fala comigo, santo, santo, eu acredito que eles falavam uns para os outros, porque diz que um falava para o outro. Então eu vou simbolizar isso aqui, vivenciar isso com vocês, tá bom? Então eu vou falar, vocês vão falar santo e vocês vamos olhar uns para os outros e o grupo daqui vai falar santo no intervalo. E nós vamos falar santo para eles e eles vão falar para nós. Para a gente ver, para a gente ter uma pequena uma singela amostra do que era aquele ambiente. Então eram aqueles seres desse tamanho, sofisticadíssimos, né? Gritando uns para os outros. Então um gritava, o outro respondia. Um gritava, o outro respondia. Santo, 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 santo. Vamos ficar de pé, só para vocês terem uma ideia do que vai ser isso. Vou ficar aqui para vocês me verem. Dá para me ouvir? Dá para me ouvir? Então o que vai acontecer? Ele vai dar uma voz de comando, santo, e nós aqui vamos responder, ok? Vai ser só um ensaio, porque vocês vão estar olhando para nós. Porque depois vocês vão se virar e vocês vão olhar uns para os outros, ok? A gente vai olhar, eu vou olhar para ele, ele vai olhar para mim, vocês vão olhar uns para os outros, só para ter uma ideia. Fala. Santo, 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 santo. entendeu? Esse era o ambiente. Vamos lá, com ele, vocês comigo, ok? Santo,
encheu naquele lugar. Que dimensão que foi aquela? Quando Isaías viu, ele falou assim: eu vou morrer. Eu vou morrer, porque ele se viu por dentro. Sabe aquela presença que eu disse no sábado? A presença concentrada, manifesta do Espírito Santo, veio sobre ele e ele se viu. E quando ele se viu, ele não gostou do que viu. Porque aquilo que era comum começou a perturbar ele. Foi grande demais. E ele falou: eu sou um homem, um rapaz, um moço de lábios impuros. Porque ele começou a perceber que tipo de palavra que ele liberava todo dia, durante o seu dia. E ele falou: eu sou um homem de lábios impuros. E todo mundo que eu convivo também. E eu vi o Senhor, eu vou morrer. E aí, um serafim daqueles seres pegou uma tenaz. Tenaz é como, sabe aquelas coisas de pegar gelo? Grande, obviamente, né? Porque ele foi lá na brasa do altar e ele veio, ele desceu até aquele moço tremendo de medo, de pavor, porque ele viu a grandeza da presença de Deus, o ambiente da presença de Deus. E aí ele chegou e tocou naquele moço e falou: a sua culpa vai ser tirada. É interessante que, assim, realmente havia culpa nele, né? Porque o serafim concordou com ele. Falou: não se preocupe, com essa tenaz, com isso que tocou você agora, com essa brasa, você vai ser perdoado. A sua culpa vai ser retirada. E aí ele disse que houve depois disso, ele ouviu quando Deus falou assim: eu preciso enviar alguém com essa mensagem. A quem eu vou enviar? Que coisa interessante que Isaías já tinha a palavra, já tinha, né? Isaías já tinha essa responsabilidade, ele já era profeta. Ele já entregava uma palavra séria, um chamamento ao arrependimento. Ele tinha uma palavra, não era eu chamar, por exemplo, um de vocês e falar: olha, você está caminhando por um caminho perigoso, toma cuidado, volte para o Senhor, se arrependa dos seus atos, arrependa da sua falta de temor, da sua falta de coragem, enfim, de todas as coisas que nos incomodam bastante, não é? Era diferente, porque ele tinha uma voz profética para uma nação, pelo menos para metade de uma nação, porque do outro lado tinha um outro profeta que estava também trabalhando essa questão, né, de Deus falando com eles. Mas era um povo inteiro. Era sério, e agora ele não tinha o apoio do rei. Ele estava na sombra do primo, agora ele não tinha a sombra do primo. E aí ele se descobre em falta. Apesar de ter pronunciado a palavra de Deus, ele também não estava muito ok, né? Mas aí quando ele passa por esse período, por essa experiência tremenda, porque ele viu o Senhor, né, face a face, é o que a gente está querendo, é o que a gente está buscando, né? Ele fala assim, ele escuta quando Deus fala assim: a quem nós vamos enviar? Ele falou. Ele levantou a mão e ele falou: envia-me a mim. Envia-me a mim. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês vão viver ainda experiência nesse lugar. Vocês ainda vão viver dimensão nesse lugar que vocês não vão conseguir descrever. Vocês não vão conseguir. A única coisa que vocês vão falar vai falar assim, ó, quando encontrar seu amigo, família, todos que vocês conhecem e não conhecem, fala: vem aqui ver uma coisa. Vem aqui experimentar um ambiente que eu não consigo descrever para você. E aquela pessoa vai ser tomada pelo Espírito de Deus. Esse lugar não vai caber o povo que o Senhor vai conquistar com a sua presença. E Isaías foi. Isaías teve essa experiência e teve todo o seu... Ele é considerado como um dos maiores profetas, né? Que anunciou, inclusive, sobre Jesus Cristo, mais ou menos 700 anos antes de Jesus ele viveu. Ele foi levantado.
E para fechar, eu só quero ler com vocês também um pouco mais do ambiente, para que nós tenhamos uma noção do que é isso. Apocalipse capítulo 3, capítulo 5. Não precisa nem abrir, eu vou ler alguns versículos. No versículo 9, diz assim, do capítulo 5, se alguém está anotando, não sei. Mas diz assim, versículo 9. Nossa, eu estou lá em Atos. Apocalipse, desculpa, gente, eu não abri em Apocalipse. Versículo 9 diz assim: deixa que o ambiente te envolva. Respira profundamente e assim, eu creio que o Espírito Santo... 5. Aleluia. Tu és digno de receber o livro. Vou ler um pouquinho antes. Diz assim, está falando de um livro que Jesus recebeu, que o Cordeiro recebeu. E aí fala assim, ao recebê-lo, os 4 seres viventes, o mesmo que Apocalipse lá em Isaías está descrito, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Viu? A sua oração está em taças de... Olha que bênção. Que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo que dizia assim: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação. Tu constituíste reino e sacerdotes para Deus, para o nosso Deus, e eles reinarão para sempre. Versículo 12. Digno é o Cordeiro que foi morto para receber poder, riqueza, sabedoria e honra e glória e louvor. Isso aqui está nos ensinando as palavras e as expressões de louvor e de honra que nós precisamos pronunciar na presença dele. E aí diz assim: depois ouvi todas as criaturas no céu. Pensa, todas as criaturas no céu, todas as criaturas na terra e debaixo da terra e no mar e tudo o que neles há, na terra, né, e no mar, diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o poder para todos sempre. E amém. Depois, para fechar, em Apocalipse 19, a partir do versículo 5, diz assim: olha só, quando Isaías teve a visão, ele viu os serafins, né, os seres viventes, conclamando, aclamando uns para os outros. Agora de novo. Então veio do trono uma voz conclamando. O que é conclamar? Não, conclamar é uma chamada. Conclamar é como que convocar, né? Eu estou convocando, é mais do que um convite. Conclamando, dizendo assim: louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que temem tanto pequenos quanto grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos, vamos lhe dar glória, porque chegou a hora. Eu quero parar aqui. Chegou a hora. Olha por que eles foram conclamados. Façam isso.
Eles estão conclamando e falam, vocês são convocados para fazer isso. Louve o nosso Deus, todos vocês, servos, homens e mulheres, pequenos e grandes. E então ele ouviu algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora. Chegou a hora do casamento do noivo e sua noiva. Chegou a hora do encontro que promove, que produz a Shekinah, a glória, quando é a junção do eterno e do temporário. Amém, gente? Amém. Do perfeito com o imperfeito. Chegou a hora. Chegou a hora de vocês. E eu digo que chegou a hora. Amém. Amém. Vamos fazer isso? Amém. Vamos criar esse ambiente? Amém. Então o avivamento produz dentro de você, primeiro, uma sensação de que você muitas vezes é indigno, que você precisa ser purificado, e que produz também aquela grandeza de que você fala, ele é grande e eu vou adorá-lo, porque ele é digno, e eu vou adorá-lo, e eu vou aclamá-lo, e eu vou me alegrar nele, porque ele é digno, e eu fui chamado para participar do seu reino. Amém? Amém? Amém. Quero deixar com vocês essa palavra. Vocês são privilegiados. Que palavra! Que palavra! Que palavra! Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus para nós, porque nós somos o seu povo. Vamos aclamá-lo? Amém. Só mais uma chave. Só mais uma chave. Para entronizar Jesus Cristo, na terra, ninguém pode fazer isso senão os homens. Ninguém pode fazer isso senão os seres humanos. Ninguém faz isso. A natureza inteira louva a Deus, mostra a grandeza de Deus, demonstra a grandeza de Deus. Mas quem aclama e quem coroa o Senhor como Rei, somos nós. Amém. Amém? Amém. Não são os serafins. Não são os querubins. Não são os anjos, arcanjos, serafins. Ninguém. Somos nós, os seres humanos. Amém. Vamos aclamar? Amém. Rei dos reis, Senhor dos senhores? Amém. 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 Voltemos à oração. Glória